portanto, abramos também então em Marcos, capítulo 12, e o texto de hoje vem do versículo 38 até ao versículo 44. Fala sobre Jesus censurando os escribas e depois também é narrado neste texto, do versículo 41 ao 44, a oferta de uma viúva pobre, que Jesus está também evidenciando a atitude desta mulher que tem poucos recursos, ou quase nenhum recursos, mas ela, no templo, ela demonstrou perante Deus, não perante todos, mas perante Deus, uma atitude de dependência e de confiança no seu Mestre, no seu Senhor, ao fazer a sua oferta, de uma forma, irmãos, que Jesus evidencia. E nesta tarde nós vamos então passar a ler o texto bíblico de Marcos, capítulo 12, 38, e vamos ler até o versículo 44, que diz assim: E ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Até aqui a leitura do texto bíblico que vamos passar, irmãos, a meditar nesta tarde. É interessante esta narração. Muitas vezes nós lembramos e se fala da oferta da viúva, assim de uma maneira geral, não é? Dizemos, aquela viúva ofertou 2 moedinhas pequeninas. E nós muitas vezes falamos isso, mas nunca, talvez muito poucas vezes, nós meditamos assim mais a fundo o que significava isto diante do Senhor. Mas Jesus diz que estava a falar, a instruir, como nós estamos vindo a ver nestes textos bíblicos que temos a estudar, falando ao seu povo, falando aos seus discípulos. Ele está querendo, irmãos, ensinar aqueles que estão sendo instruídos para também continuarem o ministério de Jesus, divulgando a sua palavra, divulgando o seu evangelho, para que o homem pudesse tomar o passo de se arrepender ao Senhor e poder se converter, para que possam estar um dia na eternidade também com Deus. E então Jesus diz que aqui começa por falar uma censura aos escribas. Diz que ensinando-os dizias: guardai-vos dos escribas. Então vamos começar por falar um pouco de quem é que eram estes escribas. Que está aqui Jesus a falar do 38 até ao 40. Os escribas eram homens estudiosos da lei, tinham profundo conhecimento da Escritura e, no Novo Testamento, tinham também a incumbência de a preservar e eram também seus guardiões. Deviam, por isso, ser um exemplo. Ora, homens que estudam a Palavra de Deus, homens que, irmãos, são dedicados ao estudo da Palavra de Deus, homens que devem se instruir para a Palavra de Deus para poder ensinar ao povo, ensinar aos homens aquilo que Deus quer que os homens possam fazer. Qual é a diretriz dos homens? E essas pessoas que ensinam a Palavra de Deus devem ser sempre exemplo. É claro que o nosso exemplo, sempre superior, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós, se fez homem para que pudéssemos contemplar a sua grandiosidade, a grandiosidade e o amor de Deus, que desceu até nós, tornando-se um como nós. E entre nós tornou-se
dos mais humildes de todos. Viveu em humildade. Irmãos, demonstrou na sua vivência humildade. Viveu, ainda que sendo Deus, ele, na sua humanidade, mostrou a dependência constante do Pai. Mostrou sempre a necessidade de estar em comunhão com o Pai, através de oração, através dos seus tempos de consagração. Amados irmãos, através da obediência sempre sincera àquilo que estava escrito acerca dele, acerca do ministério pelo qual ele tinha vindo a cumprir. Irmãos, estes escribas, então Jesus começa a censurá-los para que os seus discípulos pudessem ter em atenção que aquilo que estes homens estavam a fazer não era de forma alguma aquilo que estava certo e que deviam corrigir a sua forma de vida ao longo do tempo em que Deus lhes poderia conceder sobre a terra, de forma que não fizessem os erros que estes homens que estavam sendo instruídos para esta área estavam a fazer. Eles estavam errando. Mas Jesus quer que os seus discípulos sejam agora outro tipo de pessoas. Pessoas nobres, pessoas sinceras, pessoas que possam falar de Deus e viver para Deus de forma sincera e de forma justa. Irmãos, estes homens tendo a possibilidade, e eles deviam ter, então, ser o exemplo, mas, no entanto, Jesus diz, guardai-vos dos escribas, guardai-vos destes homens. Porquê? Ele diz, guardai-vos dos escribas que gostam de andar, eu estou a ler o versículo 38, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações e estes receberão, diz Jesus, mais grave condenação. Então, o que é que acontecia? Que práticas eram estas? E Jesus está-lhes a chamar, irmãos, de presunçosos. Porquê? Porque eles, diz o Senhor, gostam de andar ou gostavam de andar de vestes compridas. Que vestes eram estas? Eram vestes talares longas, vestidos longos, que eram usados por pessoas ricas e por pessoas importantes. Então era uma veste que distinguia as pessoas. As pessoas que vestiam isto eram, à partida, reconhecidas pelas outras pessoas como pessoas como a palavra certa para este termo, pessoas distintas, pessoas importantes, pessoas a quem se deveria honra. E estes homens, sendo homens estudiosos da palavra de Deus, era assim que eles gostavam de se apresentar. Era assim que eles gostavam de se mostrar. Amados irmãos, também hoje em dia há muitas pessoas que servem a Deus, dizem servir a Deus, mas numa forma de estar, demonstram de alguma forma a mesma maneira de estar. Infelizmente, muitas pessoas, muitas vezes no ministério, eles acabam por, irmãos, entrar por um caminho de decadência, vivendo desta forma, dando lugar ao orgulho, dando lugar a quererem ser colocados em pedestais, querendo que as pessoas olhem para eles e os achem importantes. Que, na verdade, irmãos, aquilo que nós devemos dar às pessoas, irmãos, é uma evidência de que Deus mora na nossa vida, de que somos o habitáculo do Espírito Santo e que, tal como Jesus, irmãos, aquilo que queremos que as pessoas vejam em nós é que nós vivemos a palavra de Deus, vivemos à maneira que Deus quer que o homem viva e nunca devemos desejar para nós, irmãos, estas posturas que dão relevo, irmãos, ao ego do homem, que elevam a natureza humana. Que nós possamos, na nossa vivência, elevar sempre a pessoa do nosso Senhor. Deus deve ser elevado através do nosso ministério. Deus deve ser elevado, irmãos, sempre na nossa vida como aquilo que as pessoas devem ver na nossa vida, a marca que as pessoas devem ver em nós. Não nunca na nossa maneira deslumbrante de estar, na nossa postura, termos bons carros, grandes casas, não é? Vestes sempre do melhor para que as pessoas nos reverenciem. Que Deus nos livre desta postura, porque esta é uma postura, irmãos, oposta àquilo que Deus nos ensina, que o homem de Deus deve ser um homem humilde,
Deve ser alguém, não é que ande desfarrapado, não é verdade? Mas que seja alguém, irmãos, que se note nele humildade, na sua maneira de estar, na sua maneira de viver. Irmãos, que nós possamos ser sempre humildes diante de homens ricos e diante de homens pobres. Que não façamos distinção entre os ricos e os pobres. Devemos ser dedicados tanto aos pobres como aos ricos de igual forma. Devemos dar acesso, irmãos, nós devemos dar acesso a todas as pessoas de igual maneira. Há pessoas que têm a tendência, e estamos a falar de pessoas que ministram, não é? E todos nós podemos ser ministros do Senhor de alguma forma. Todos nós temos a incumbência de mostrar Cristo na nossa vida, de testificarmos de Cristo na nossa vida. Não precisamos de ser eruditos, não precisamos de ser pessoas com determinados valores de estudo bíblico, não seja, temos que ir ao instituto, não é necessário, mas todos nós necessitamos de mostrar que temos Cristo na nossa vida, que vivemos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecemos as Escrituras e que ao ensinarmos aos outros que não a conhecem, irmãos, que possamos fazê-lo de forma humilde, para que as pessoas possam, irmãos, ver Cristo em nossa vida, possam ver a marca do Senhor em nosso viver. Diz que também gostam de andar de vestes compridas e também gostam das saudações nas praças. Ou seja, gostam de um tratamento de particular respeito. Gostavam de ser tratados por rabino, pai e mestre. Ou seja, gostavam de ter aquele nome pomposo. Gostavam que os outros olhassem, isto é uma pessoa importante. Quando Jesus andou sobre a terra, diz que muitos o desprezavam, não é? Muitos o desprezavam. Não havia nele nada fisicamente que pudesse dar nas vistas. Aquilo que dava de facto nas vistas em Jesus era aquilo que ele fazia, a forma como ele vivia, as declarações que ele fazia, os ensinos que ele dava. Sim, isso dava de facto nas vistas. Era isso que atraía a multidão. Era isso que fazia com que os homens o pudessem respeitar. Aqueles que o respeitavam e criam nele. Não é? E lhe chamavam de mestre, lhe chamavam de senhor, porque de facto ele era o mestre e era o senhor. Mas nós devemos, irmãos, ser humildes e não devemos almejar este tipo de elevação para que não sejamos, amados irmãos, um dia deixados por terra. Nós devemos, amados irmãos, ser humildes todos os dias da nossa vida. Quer tenhamos muito conhecimento das Escrituras ou quer tenhamos muito pouco conhecimento. Devemos sempre ser humildes, porque quando tomamos conhecimento do Evangelho, é para que nós possamos ainda ser mais humildes, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, e mostra que quanto mais Deus nós temos na nossa vida, mais humildes nós nos tornamos. Quanto mais Deus nós temos na nossa vida, mais humildes nós nos tornamos, mais pequenos nós nos sentimos, mais insignificantes nós nos sentimos, porque quanto mais nós conhecemos da grandiosidade do nosso Deus, mais pequeninos nós temos, de facto, que reconhecer que somos. Que na nossa vida, aquilo que de facto possa ser visto como grande, que seja o nosso testemunho, a nossa vivência. Louvado seja o nome do Senhor. Quer nos chamem o que seja, amados, que nós possamos, amados irmãos, viver sempre em humildade, sempre para a glória do nome do Senhor. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, dos lugares de honra. Gostam dos primeiros assentos nas ceias, a mesma coisa. Gostam dos lugares de honra. Irmãos, a Bíblia até nos ensina que nós devemos procurar ficar nos lugares menos honrosos, não é? Não vá alguém ainda mais elevado do que nós estar presente e esse possa ser levado a sentar-se nesses lugares de honra. O homem de Deus, as mulheres de Deus, devem ser pessoas simples, pessoas que de facto, irmãos, demonstram uma vida com natureza realmente
uma natureza transformada, uma natureza realmente colocada ao nível que Deus pretende que nós tenhamos. Que nós possamos aprender do Senhor e sermos reconhecidos como filhos deste Senhor. Que possamos ser testemunhas deste Senhor, irmãos, porque se nós vamos testificar testemunhas de Cristo, nós devemos ser semelhantes, de facto, a Ele, na sua forma de estar, na sua forma de viver, na sua forma de almejar grandiosidade na nossa vida. Que nós possamos, de facto, entender isto. Então, estes religiosos procuram apenas reconhecimento e honras humanas. As pessoas, os crentes, não devem, irmãos, procurar reconhecimento e honra humana. Nós devemos procurar, sim, reconhecimento e honra de Deus, nosso Senhor. É daí que nós devemos procurar esse reconhecimento. Às vezes, até, irmãos, quando nós somos realmente fiéis ao Senhor e somos pessoas que divulgam o Evangelho e falam do Senhor de forma incessante e procuramos iluminar os outros, às vezes somos levados, irmãos, não por pessoas de grande posição, mas às vezes somos até desprezados e somos colocados à margem e até nos canonizam com nomes que nós não gostamos. Como protestantes, que nós já temos esse nome desde há muito tempo, porque eram aqueles que protestavam, diziam, não é, contra as doutrinas erradas que os religiosos ensinavam as pessoas a viver. E ainda hoje, infelizmente, isso acontece. Irmãos amados, que nós possamos fugir destas posturas e procurar uma postura agradável ao Senhor. São gananciosos. Estes homens eram homens gananciosos, devoravam as casas das viúvas, conforme Jesus está a dizer, com pretexto de longas orações e de piedade. Ou seja, eles infiltravam-se nas casas de viúvas ricas, mulheres que tinham bens, e no pretexto de quererem ser pessoas de Deus que queriam ajudar, então com pretexto de piedade. E estas mulheres queriam que eles eram de facto homens de Deus e queriam nos ajudar. E o que acontecia é que eles acabavam por lhes extorquir valores elevados e muitas vezes as suas próprias propriedades para que eles pudessem viver de uma condição, irmãos, extravagante, de uma vida luxuosa, de uma vida que realmente o homem carnal deseja viver. Estes homens, irmãos, disse Jesus, receberão mais grave condenação. Jesus os chama de hipócritas. Em Mateus capítulo 23, e versículo 13, não desmarcando aqui, mas vamos a Mateus capítulo 23 e versículo 13, um pouquinho atrás, Mateus 23, 13. Este versículo da palavra do Senhor, nós vamos ler aqui em Mateus 23, o versículo 13, 15, 23, 25 e 29. Mas comecemos por ler o versículo 13 do capítulo 23 de Mateus. Jesus diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Versículo 23 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos
dos justos, e etc. Irmãos, Jesus chama estes homens que estamos a falar nesta tarde, estes escribas, de hipócritas. A sua vida era uma vida de hipocrisia. É algo triste. Alguém que tem conhecimento da palavra de Deus, alguém que tem conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que diz que tem comunhão com Deus, irmão, ser chamado de hipócrita, ou seja, mostrar uma vida, uma fachada, que na verdade é apenas isso, fachada. É apenas o exterior, é apenas uma imagem, irmãos, exterior, ou seja, é apenas o viver de forma exteriorizada, ou seja, uma imagem religiosa exteriorizada. Porque, no fundo, o coração destas pessoas que vivem desta forma é um coração carnal. Nestas pessoas nunca pode habitar o Espírito Santo de Deus. Porque onde habita o Espírito Santo tem que haver limpeza, tem que haver purificação, tem que haver mudança, tem que haver renovação, tem que haver novo nascimento. Porque o Espírito Santo é Deus. E quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, estas mudanças devem ser uma coisa que gradualmente vai acontecendo na nossa vida. Gradualmente vai acontecendo na nossa vida. Irmãos, e se não há mudança na nossa vida, é porque de facto temos que pensar bem e ver bem se estamos de facto a ser esse templo, o templo em que habita Deus. Nesta tarde, estamos a ser chamados pelo Senhor, a podermos, irmãos, iluminar-nos pela Palavra de Deus e podemos ver-nos ao espelho da Palavra de Deus, para que nos possamos examinar e para que possamos, irmãos, retroceder se de alguma forma estamos a ir por um caminho incorreto. Porque a qualquer momento da nossa vida é momento de arrependimento, é momento de mudança, é momento de nós podermos, irmãos, pedir perdão a Deus e arrepender-nos e modificarmos a nossa forma de estar. Porque qualquer momento nós podemos, irmãos, ter tendência ou sermos tentados a vacilar, sermos tentados a enverdar por um caminho que não é o correto. Mas também Deus, irmãos, está à espera que nós possamos dar lugar ao arrependimento, possamos pedir perdão ao Senhor e que possamos mudar genuinamente para os braços do nosso Pai, tornando-nos filhos amados, filhos genuínos, que o reconhecem, que o ouvem e que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus diz que estes homens são de facto homens fraudulentos, enganadores, na esfera da retidão exteriorizada, conforme lemos Mateus 23, 25, ainda mesmo há pouquinho. Limpais o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina. Ou seja, o que estes homens tinham em conta era o seu exterior, não é? Mas o interior é aquilo que mais conta na nossa vida. Precisamos de mudar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as coisas, sejam benéficas ou que sejam incorretas, impuras e mundanas. E o nosso coração precisa de ser, de facto, completamente modificado. Em Mateus 23, 27, também, ainda não lemos este versículo, mas diz lá, que eu vou ler Mateus 23, 27, o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Não é? A nossa vida deve ser, irmãos, transparente. Nós devemos, irmãos, lutar no nosso relacionamento com Deus, lutar contra a nossa tendência carnal, lutar contra as tentações do mundo, lutar contra essas coisas que se alojam muitas vezes em nós, querendo nos arrastar para esta esfera. Ou seja, que o importa não é que as pessoas não sabem o que é que eu faço, as pessoas não sabem o que é que eu penso, as pessoas não sabem o que é que eu gosto, o que é que eu desejo no meu oculto. Mas nós temos que pensar que o importante aqui é que Deus vê todas as coisas. Que Deus conhece-nos em todos os momentos da vida, em todos os quartos da nossa casa, em todo o lugar em que possamos ir, Deus está presente. Que nós possamos, amados irmãos, não ser
crentes de fachada, mas que a nossa vida, como eu disse ainda há pouquinho, seja de facto transparente, que nós possamos fazer aquilo que está dentro do nosso coração, que não haja aqui uma dupla pessoa. Exteriormente é uma, mas interiormente é outra. Que nós possamos ser puros e renovados, iluminados pelo Senhor e Sua Palavra possa, de alguma maneira, irmãos, lavar a nossa vida. Porque o que Deus deseja é que nós sejamos lavados pela Palavra que Deus nos envia, pela Palavra que Deus nos dá. Estas pessoas, como também já referi, não têm o Espírito Santo e o seu lugar será no inferno. Jesus fala para eles, mas alerta-nos para nós hoje também. Que possamos terem atenção, porque não é fingindo ser que somos, é sendo que nós de facto somos. Não é? Não é fingindo ser que somos, é sendo que nós seremos mesmo. E é isto que valida a nossa salvação. É a nossa postura. Irmãos, é a nossa recepção, é a nossa aceitação do Evangelho, do pão que vem do céu. Se nos alimentarmos deste pão, irmãos, de verdade, que nós seremos modificados. Mas se o pão que Deus envia, nós o recebemos e lançamos logo para a caixote do lixo, que Deus nos perdoe, irmãos. Mas às vezes acontece isto. A pessoa ouve, mas não liga nenhuma. A pessoa ouve, mas é como se não tivesse ouvido. E está muitas vezes anos e anos ouvindo a palavra de Deus e não há mudança nas suas vidas. Mas que nós possamos, irmãos, respeitar, irmãos, este caminho, o caminho do Senhor, e possamos aceitá-lo do coração. E nos tenhamos, porque a nossa conversão passa por um compromisso que nós fazemos com Deus. Senhor, eu prometo seguir-te todos os dias da minha vida. Auxilia-me para que eu possa nutrir a minha vida com a Tua palavra e na Tua vontade eu possa estar até que Tu me chames à Tua presença. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, Jesus diz em Mateus 23, 33, acerca destes escribas, ainda o seguinte: serpentes e raça... Mateus 23, não quero estar a ler errado, sim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, não é por termos conhecimento que nós somos salvos. A pessoa pode ter até muito conhecimento, pode até ter todos os cursos da vida e ainda assim não ser salvo. É triste, não é? Mas que nós, porquê? Porque só se é salvo quando se nasce de novo para o Senhor, quando se aceita Cristo de uma forma realmente sincera e verdadeira. Porque a pessoa pode ter uma aceitação, sim, eu aceito, eu gosto de ir, eu gosto de estar, eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar. Mas não se trata de gostar ou de simpatizar. Trata-se do nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Trata-se de desejarmos verdadeiramente mudar a nossa vida, interromper o nosso curso para o curso que Deus quer que nós possamos entrar. Entrar pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. O Senhor Jesus é a porta estreita. É nessa que nós temos que entrar. Temos que largar coisas que trazemos connosco, porque não pode entrar por esta porta. E pela fé devemos caminhar, ajustando-nos à medida que o Senhor nos vai falando, à medida que o Senhor nos vai ensinando. Glória a Deus. E que possamos um dia, irmãos, começar a ver fruto na nossa vida. Fruto de mudança, fruto de transformação, fruto de um verdadeiro relacionamento com Deus. Irmãos, infelizmente estas situações perpetuam-se até aos dias de hoje. Cada período da história tem os seus enganadores, até mesmo na arte da extorsão religiosa. Nós sabemos que há pessoas que se aproveitam do Evangelho, se aproveitam destas situações para poderem, irmãos, extorquir dinheiro, extorquir bens aos fiéis. Mas que Deus nos ajude e livre de tudo isto. Sabemos que é bíblico nós podermos contribuir. Que é bíblico que o homem que se deu a Deus possa contribuir para que a obra do Senhor
possa ser contínua sobre a terra, possa ser executada sobre a terra, porque nada se pode fazer se não tivermos meios para isso. E isso passa por ofertas, por dinheiro. Nós não somos uma instituição, não é? Com fins lucrativos. Nós somos homens de Deus, pessoas de Deus, que vivemos pela fé. Não somos uma instituição lucrativa, vivemos pelos donativos que todos nós damos para a obra do Senhor. Colocamos nos gasofiláceos que passam para que nós, pela fé, possamos dar. De facto, ninguém é obrigado a dar, mas, na verdade, é bíblico dar. É bíblico dar de coração. É bíblico dar, irmãos, para que a obra de Deus se mantenha, não para enriquecer ninguém, não para que alguém possa viver vidas sumptuosas, mas que a palavra de Deus, quando nos sensibiliza, quando nos toca, quando nos muda, nós possamos ser prontos e dizer: sim, Senhor, eu estou pronto para contribuir para Ti, pronto a dar pela fé. E damos-lo com alegria. Aquilo que nós damos para Deus, irmãos, é um investimento, porque Deus sempre retribui à nossa vida, não é? Com as suas bênçãos, com a sua abonação. E é isso que mais nós precisamos, do que ter muitas bênçãos humanas, financeiras, que parecem de um dia para o outro, mas se nós tivermos o Deus de todas essas coisas, nós podemos estar seguros até ao fim dos nossos dias sobre a face da terra. Louvado seja Deus. Então, agora começamos por ver esta narração de Jesus, a explicação de Jesus de Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Diz então a oferta da viúva pobre. Diz que Jesus, estando Jesus sentado defronte da arca, estou a ler o versículo 41 do capítulo 12. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos davam muito. E repare, diz que Jesus estava assentado de frente da arca do tesouro, de frente do lugar onde as pessoas colocavam o dinheiro para a oferta, para a obra do Senhor. E Jesus estava observando, o Senhor estava observando como as pessoas lançavam ali o seu dinheiro. Diz que muitos ricos deitavam muito. E diz depois que, vindo porém, versículo 42, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. A pobre viúva deitou estas 2 pequenas moedas e eu, segundo estive a ver, alguns dizem que valiam cerca de meio centavo. Não sei se é, se não é, mas não importa. Era uma importância muito pequena. Era uma importância muito baixa, não é? Era. E Jesus começa por dizer, chamou os seus discípulos, no versículo 43, e disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Parece uma controvérsia, não é? Parece uma história, irmãos, um bocado surreal. Como é que ela podia ter deitado, não é? Aos olhos do homem, aos olhos humanos, como é que ela podia ter deitado mais do que todos os outros? Não é? Os ricos deitavam grandes somas de dinheiro, grandes quantidades de dinheiro. Esta mulher deitou 2 pequenas moedinhas, colocou lá dentro. E Jesus observava tudo isto, irmãos. E, chamando os discípulos, chamou a atenção: olha, esta pobre viúva, ela deitou mais do que todos os outros. Eu penso que talvez houvesse expectativa. O que é que esta mulher podia ter deitado para realmente ser assim uma soma que Jesus está a evidenciar que ele tinha feito tão grande dádiva. Notemos que o Senhor, Ele sempre, irmãos, tem em conta os necessitados. O Senhor sempre tem em conta os desamparados e aqueles que vivem com dificuldade. Lucas capítulo 7, versículo 13, ali o Senhor fala-nos, Lucas fala-nos como o amor de Deus é grande também para com estas mulheres que vivem, irmãos, sozinhas, muitas vezes abandonadas. Deus tem, irmãos, no seu coração também a vida daqueles que vivem de uma forma com muito pouca abundância ou com menos abundância. E diz, versículo 13, diz assim, do capítulo 7, e vendo-a o Senhor, moveu-se, está a falar da filha da viúva de Naim, e diz que vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Ou seja,
Quando alguém, trata-se de uma viúva, não é? Que ela perdeu sua filha. E então diz que ela estava a ficar desamparada, completamente só. E diz que Jesus, ele vendo-a, diz que moveu-se de íntima compaixão para com ela. O Senhor move-se de compaixão para aqueles que vivem em dificuldades. O Senhor move-se. Se nós vivemos com sinceridade para o Senhor, nunca pensemos que somos abandonados por Ele. O Senhor sempre tem os seus olhos direcionados para aqueles seus fiéis, que ainda que com poucos recursos, irmãos, porque não são os recursos que nos levam ao Senhor. Ou seja, o homem, na sua carnalidade, procura às vezes relacionamentos com pessoas com mais abundância. Não é aquelas pessoas que gostam de se chegar às pessoas mais ricas, às pessoas que têm mais, às pessoas que são mais importantes, porque parece que se querem fazer elas também mais importantes daquilo que na verdade são. Mas não, o Senhor não é este tipo de atração que nos leva ao Senhor, que o Senhor tem para connosco. O Senhor ama os seus, quer tenham muito ou pouco, mas que vivem em sinceridade para Ele. Mas aqueles que vivem com mais dependência também têm os olhos do Senhor sobre eles, e a sua compaixão e a sua misericórdia. Sabemos que Jesus fez um milagre aqui, levantando este corpo morto, não é? Dando-lhe vida e devolvendo à sua mãe. Glória a Deus! Deus tem poder, irmãos, para fazer milagres na vida daqueles que amam, naqueles que necessitam de apoio, necessitam, irmãos, de uma intervenção de Deus. Às vezes usando os próprios irmãos da fé, às vezes usando... Deus tem poder para usar o que Ele quiser para usar, para nos ajudar. É importante que nós, irmãos, possamos confiar em absoluto no Senhor. Confiar que ainda hoje Deus é o Senhor dos milagres. Deus é o Senhor das maravilhas. Deus é o Senhor que opera em poder. Louvado seja o seu nome na vida daqueles que procuram ter um são relacionamento com Ele. Daqueles que procuram, irmãos, na sua dependência, buscar, irmãos, realmente o contacto com o Senhor e dar-lhe tudo o que são, tudo o que têm, confiando que nada lhes vai faltar. Porque quem tem o Senhor confia que nada lhes faltará. Porque Deus é um Deus justo e Deus poderoso. Louvado seja Deus. Deus, agora, irmãos, tomem atenção ao que eu vou dizer e não interpretem mal, por favor. Mas quando eu estou observando o texto de Marcos que estamos a meditar, e Jesus olhando para a arca do tesouro e como os homens estavam lançando a sua oferta. Tudo isto, irmãos, leva a crer que Deus, Ele vê todas as coisas. E Deus também mede, irmãos, a contribuição do crente. Ou seja, Ele não está ali com uma máquina a contar as moedas, ou a cantar as notas, ou a ver qual é a verba que alguém pôs no cheque. Não é isso que estou a falar. Mas Deus, Ele mede a contribuição do crente. Como? Não segundo o montante ofertado. Não é segundo a quantidade que se lhe dá, mas segundo o amor e a devoção e a abnegação que cada um tem ao ofertar ao Senhor. Há pessoas que até fogem. Desculpa, eu não estou aqui a ver ninguém, a apontar ninguém, não sei. Mas há pessoas que até fogem para não dar o que é que seja. Ou há pessoas que até o fazem por descargo de consciência. Mas isto não agrada ao Senhor. Aquilo que agrada ao Senhor, irmãos, é a atitude do nosso coração para com Ele. A atitude que nós temos para com Ele. A forma abnegada como nós vivemos, ofertando e fazendo o que quer que seja para o Senhor. Porque não é só a contribuição monetária. É a contribuição em todos os aspectos da obra de Deus. Todos nós devemos estar preparados e prontos para fazer o que quer que seja que Deus nos pede que façamos para a sua obra, contribuindo para o seu engrandecimento, não nos achando importantes demais para fazer o que quer que seja. Porque há até isso, pessoas que se acham importantes demais para fazer isto ou aquilo. Que Deus tenha misericórdia de nós.
que estejamos prontos a fazer qualquer coisa. Porque fazemos-lo não para ninguém, mas para o Senhor. Talvez até fazemos-lo para que o povo de Deus se sinta bem, para que o povo de Deus se sinta confortável, porque a obra de Deus progrida, para que as pessoas lá fora que olham para nós nos vejam com uma imagem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que zelam pelas coisas do Senhor. Por isso, sejamos irmãos devotos, que o amor esteja em tudo o que fazemos para o Senhor, quer seja no dar, quer seja no fazer qualquer coisa na obra de Deus. A devoção e a abnegação. Ou seja, Jesus diz então aos seus discípulos que esta mulher, pobre viúva, deu mais do que qualquer outro. Porquê? E diz, porque todos ali, versículo 44, deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Era pouco, na verdade. Monetariamente, pouca diferença ou nenhuma diferença faria se ela não desse. Mas ela deu. Ela deu. Pagou no que tinha e entregou. Senhor, é tudo o que eu tenho. Deus nunca desamparará o justo. Nunca. Nunca. Nunca desamparará o justo. O homem de Deus, a mulher de Deus, deve viver confiante no Senhor. Confie que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória ao seu nome. Jesus diz então aos seus discípulos que ela deu mais que qualquer outro, pois todos lhe deitaram do que lhes sobejava, mas ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, para terminar, quero ler apenas com os irmãos em Lucas 6,38. Lucas capítulo 6 e versículo 38. Neste texto, no Sermão do Monte, Jesus está a falar acerca de um assunto que não bem aquele que estamos a falar hoje aqui, mas este princípio é o mesmo para este que nós estamos a falar. Ou seja, o Senhor diz-nos no versículo 38. Alguém quer ler em voz alta? Então vou ler. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O Senhor aqui está a falar sobre o nosso apoio uns aos outros, aos necessitados, sobre a forma como nós assistimos as pessoas que necessitam. Não devemos fazê-lo da mesma forma por descarga de consciência, dando-lhe uma esmolinha, mas devemos ofertar-lhes ou abençoar de forma a que seja um apoio que possa auxiliar. Por isso o Senhor está a dizer, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida, transbordando, vos meterão no vosso regaço. Ou seja, quando nós damos algo para o Senhor, quando nós ofertamos até da nossa magreza por fé, fique confiando que Deus vê a nossa condição e que Deus sabe tudo o que se passa na nossa vida e é poderoso para modificar as coisas de forma a garantir a nossa estabilidade, a garantir a nossa sustentabilidade, não segundo as medidas do homem, é verdade, mas segundo o critério de Deus. Irmãos, Deus é Senhor, por isso, confiemos-lhe toda a nossa vivência e isso sim é culto também a Deus. Que Deus vos abençoe, amados,
Até um próximo. Obrigado.